Olá, turma! É provável que em anos anteriores você tenha estudado as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente relacionadas a ângulos de triângulos. Agora nós vamos ver uma extensão desse assunto com relação à trigonometria associada à circunferência. Arcos de circunferência consiste num trecho da circunferência, onde nós temos aqui como elemento marcante o centro da circunferência, né, indicado aqui pela letrinha O, e a partir daí, né, a gente tem toda a circunferência. A circunferência, na realidade, é a junção, é a união de todos os pontos equidistantes desse centro. Agora, se a gente seleciona os pontos que vão de A até B, aí a gente tem esse trecho aqui, como dito, arco de circunferência. Tá? Então, o arco de circunferência, na realidade, é o corte de uma determinada circunferência. Como é que a gente pode indicar esse arco de circunferência? Uma vez que o meu arco está indicado, eu posso querer mencionar esse trecho de A até B e chamá-lo de arco menor AB. Ou então, esse trecho aqui, ó, de A até B, e chamá-lo de arco maior. Para que não haja confusão, nós vamos convencionar a partir de agora, quando falarmos de arco AB, vamos sempre mencionar o arco menor. Ok? Para essa confusão ser diminuída, muitas vezes os autores colocam um ponto a mais, né? Eu já tinha o A e o B, coloco além disso o ponto C e vou chamar para esse arco de arco ACB. No arco maior é colocado também um outro ponto e é chamado para esse arco maior de arco ADB. Mas essa nomenclatura é menos convencional. Vamos ficar mesmo com essa de arco menor quando a gente quiser fazer referência a qualquer arco de circunferência. Se nós tenhamos aqui um caso bem particular, né, um ponto A está equidistante aqui do ponto B, no outro extremo, em relação ao centro, né, de sorte que a corda que vai de A até B passa pelo centro, a gente tem aqui um arco de circunferência, né, que pega exatamente a metade de toda a circunferência. Aí a gente chama esse arco de semicircunferência. Tudo bem? Quando o meu ponto A coincide com o ponto B, nós chamamos esse arco completo aqui, né? Ele coincide com a minha circunferência completa, a gente chama ele de arco de uma volta ou arco nulo. Medida do arco versus comprimento do arco. Gente, nós temos aqui duas definições importantes aqui e diferentes. A medida do arco, né, essa medida aí, grau, é o ângulo, é a abertura. Se nós traçarmos um segmento de reta do ponto A até o centro e outro segmento de reta do ponto B até o centro, nós acabamos de desenhar o que nós vamos chamar de setor circular. Esse ângulo central, que eu estou chamando aqui genericamente de alfa, ele é medido em grau ou em radiano, e ele está diretamente associado à medida do arco. Então, nós vamos dizer que esse ângulo central está associado à medida do arco, tá? Nós vamos usá-lo, chamá-lo dessa forma, AOB, ou seja, é o ângulo interno dessa estrutura, que começa no ponto A, vai até o centro O e finaliza no ponto B. Então, esse ângulo que está no meio dessa estrutura é o ângulo alfa, medida do nosso arco AB. Tudo bem? Já o comprimento do arco, ele está associado a essa medida linear, né? Então, se nós estivéssemos falando em centímetro, quantos centímetros esse comprimento aqui tem? Se fosse metro, quantos metros esse comprimento tem? Então, esse comprimento ele está muito mais associado a uma medida linear, concreta. E para isso, né, para esse tipo de situação, para determinar essa medida, nós vamos recorrer a essa fórmula. Dê um pause no vídeo e anotem essa fórmula aqui, tá, gente? Comprimento de uma circunferência
é dada por 2 vezes o π, que é a nossa letrinha grega, que vale aproximadamente 3,14, vocês devem conhecê-lo, vezes o raio da circunferência. O que é mesmo o raio? Vocês devem saber também, é esse comprimento que vai do centro da circunferência até o bordo dela, tá? Então, de O até B, nós temos a medida do raio, assim como de O até A, nós também temos essa medida de raio. E aqui a gente tem uma conversa, né, um pouco mais relacionada entre medida de arco e comprimento de arco. Então, eu coloquei para vocês 2 circunferências concêntricas, tá? O que nós chamamos de circunferências concêntricas? São circunferências cujo centro coincide, tá? Então, tá uma contida na outra. Essa primeira circunferência aqui tem um centro, que é o mesmo centro da circunferência maior de azul ali, tá? O que acontece? A partir do centro dessas circunferências foram traçadas 2 semirretas, né? Então, essa medida de ângulo central alfa, ela vai marcar a medida do arco CD, né, através de um ângulo, que será o mesmo ângulo do arco AB. Tranquilo? Então, se a gente pensar, esse ângulo aqui vale 120 graus, um exemplo. Então, o arco CD mede 120 graus. O arco AB também mede 120 graus. Agora, vamos falar do comprimento de arco. Essa medida do comprimento do arco CD, óbvio, né, natural vocês perceberem que ele vai ser menor do que o arco AB. Por quê? Porque o comprimento do arco ele depende do raio. E se a gente pensar de C até D, a gente tem um raio bem pequenininho, ó. De C até D, um raio bem pequenininho. Agora, se nós pensarmos no arco AB, aí nós já temos que imaginar um raio bem maior. Olha aqui, ó. Esse raio de A até B, ele é bem maior do que o raio que construiu o CD. Isso nos leva a crer imediatamente que o comprimento do arco AB vai ser maior do que o comprimento CD. Então, aqui é bem interessante observar que medida, que é dada em graus, é a amplitude do ângulo central. E o comprimento está associado à medida da borda da circunferência. Tranquilo, né? E com isso, nós já podemos entender o exercício resolvido R1, que diz o seguinte: calcule o comprimento dos 2 arcos destacados na circunferência de 2 centímetros de raio. Então, a gente tem aqui um arco, né, mencionado aqui, marcado pelo ângulo de 216 graus. Vamos iniciar por esse arco aqui, tá? O arco ABC. Então, nós vamos iniciar lembrando a relação que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio dessa circunferência. Ele informou esse raio aqui no comando, tá? Então, nós vamos reescrever essa relação assim. O comprimento é 2 vezes π, aí nós vamos utilizar o valor dele aproximado, que é 3,14, vezes o raio, que é 2. E aí nós vamos finalizar esse cálculo dizendo que esse comprimento é aproximadamente 12,56 centímetros, assim como o raio, tá? A mesma medida do raio em centímetro. Ok, só que 12,56 é o comprimento completo, né, como um todo. O que nós queremos saber é o comprimento desse arco aqui, que vai de A, passa por B e vai até C, cujo ângulo central é dado por 216 graus. Para a gente fazer esse cálculo aqui, uma vez que nós já temos o total, nós vamos fazer uma regra de 3. Né? Então, nós vamos comparar o ângulo, nessa regra de 3, o ângulo central vai ser uma das unidades, e o comprimento vai ser a outra unidade. Então, como é que fica essa relação?
Para o ângulo total, de 360 graus, eu tinha o comprimento total de 12,56 centímetros. Agora, para o ângulo central de 216 graus, eu tenho o comprimento x. Aqui eu vou fazer uma regra de 3 e dizer que 360x é igual a 216 vezes 12,56. Aqui eu tenho que fazer essa multiplicação, tá? E aqui eu finalizo pegando o resultado dessa multiplicação, que vai dar 2.712,96. Tudo isso são valores aproximados, né? Que a gente usou a aproximação lá no π. Dividido por 360, que vai dar um x aproximadamente 7,54 centímetros. Então, a gente tem aqui, pessoal, o comprimento do arco ABC. Se vocês quiserem fazer o comprimento do arco ADC, basta vocês pegarem o comprimento total, que é 12,56, e subtrair do arco 7,54. E aí vocês vão ter a resposta para esse segundo arco aqui. Tudo bem? Vamos falar agora das medidas de grandeza dos ângulos, tá? Então, nós temos aqui os graus, que é quando a nossa circunferência, né, que é uma volta completa, é dividida em 360 partes. Cada uma dessas partes é 1 grau. E o radiano, que é quando a nossa circunferência é dividida por um arco que coincide o valor do raio igual ao valor do arco. Como é que a gente faz a relação entre grau e radiano? Através dessa relação aqui. Uma volta completa em graus é 360 graus. Uma volta completa em radiano é 2π radiano, tá? Mas eu uso muito a metade disso, tá? Então, eu uso meia volta, que é 180 graus, equivale a π radiano, certo? Com isso, a gente já consegue resolver o exercício 2. Converta a medida 40 graus e 30 minutos em radiano. Bom, gente, minutos é um submúltiplo de grau. E no livro de vocês, ele mostra essa relação aqui, ó. O grau possui os submúltiplos minuto, né, que é esse apóstrofozinho que aparece bem no cantinho superior direito do 30 aqui. E segundo, que é um apóstrofe duplo, tá? E ele diz o seguinte: 1 grau equivale a 60 minutos. Então, tá aqui a relação, ó. 1 grau é igual a 60 minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, olha, anotadinho aqui, 1 minuto equivale a 60 segundos. Como nós vamos utilizar essa conversão aqui na nossa questão? Ele apresenta um ângulo em grau e quer esse ângulo em radiano. E aí nós vamos fazer primeiro o ajuste desse nosso valor, né? 40 graus e 30 minutos não dá. Vamos trabalhar nesse 30 minutos aqui através de uma regra de 3, que é essa relação que ele está mostrando bem aqui, tá? Vamos fazer assim. Ó, pessoal, se 60 minutos, deixa eu consertar aqui. Se 60 minutos corresponde a 1 grau, 30 minutos, então, irá corresponder a quantos graus? Aí, aqui é fácil, porque 60 minutos dá 1 grau, então 30 minutos dá meio, né? 0,5 graus. Mas vamos fazer essa regra de 3 aqui bem devagarinho, para que vocês entendam bem tranquilamente, tá? Então, aqui eu vou multiplicar x vezes 60, que vai dar 60x. Do outro lado, eu vou multiplicar 30 vezes 1, que vai dar 30. Daí, eu só tenho que executar x é igual a 30 dividido por 60. Posso simplificar aqui por 10, tanto em cima quanto embaixo. E aí, eu vou ter 3 sobre 6. Então, vou finalizar aqui
dizendo que o x equivale a 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5 graus. Ó, pessoal, com isso, né, a nossa informação de 40 graus e 30 minutos é a mesma coisa que 40,5 graus. Agora sim, vamos fazer a nossa conversão de graus para radiano, tá? Essa medida em graus aqui fica como em radiano. E aí vamos a uma regra de 3 também, né? Usando aquela relação lá de cima. 180 graus equivale a π radiano e 40,5 graus equivale a x. E aqui vocês sabem que a gente tem que fazer a nossa regra de 3. Por sorte, é sempre uma regra de 3 direta, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, 180x de um lado é igual a 40,5 π. Daí, 40,5 π dividido por 180. Aí vocês podem ficar simplificando o 40,5 e o 180 até virarem uma fração irredutível, né, que vai ficar equivalente a 9π sobre 40. Vejamos agora uma questão cuja conversão é o contrário do que a gente fez ainda agora. A medida do arco que ele está dando está em radiano, e ele quer que a gente passe essa medida para graus. Novamente, nós vamos recorrer a uma regra de 3, onde eu vou usar essa relação aqui, ó. 150 corresponde a π radiano, ok? Então, vamos lá. 150 graus corresponde a π radiano. Então, 8π sobre 25 radiano corresponde a x grau, tá certo? Então, o que vocês devem ter em mente numa regra de 3? Grandeza semelhante embaixo de grandeza semelhante, tá? Grau embaixo de grau, radiano embaixo de radiano. Feito isso, vamos à nossa regra de 3. O x vai multiplicar ali com π e o 180 vai multiplicar ali com 8π sobre 25. Então, vamos anotar assim. π vezes x de um lado e 180 vezes 8π sobre 25. Tudo bem? Então, aqui, ó, o x é 180. Deixa eu colocar logo esse resultado aqui. 180 vezes 8 dá 1.440. Aí eu tenho ali o π, tenho aqui o 25, e esse π aqui que está multiplicando, vem para cá, passa dividindo. Tá? Então, aqui eu vou colocar π também. Isso me dá a oportunidade de simplificar o π do numerador com o do denominador. Daí o que eu tenho que fazer é 1.440 dividido por 25, só para encerrar. E aí nós temos a nossa resposta. X é igual a 57,6 graus. Fizemos então a conversão que ele queria.